Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me vendo. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ambiente alfabetizador. Como é que você, coordenador, verifica, conversa com seus professores na primeira semana, né? Na semana do planejamento? Esse ano a gente está com um movimento totalmente diferente, né? Mas como é que você, coordenador, verifica com os seus professores como que eles vão construir o ambiente alfabetizador? Às vezes as escolas, né, a escola às vezes tem todos os 3 períodos, temos aula de manhã e à tarde, você vai dividir a sala com outro professor, às vezes do mesmo ciclo, às vezes não é do mesmo ciclo. Como é que você vai organizar? Nem tudo dá, nem tudo pode, mas ao mesmo tempo as crianças desta sala, desse processo alfabetizador, merecem uma sala apropriada para a alfabetização. Isso tem que ser pensado, revisto, observado e valorizado pela equipe gestora. Como que vocês vão fazer esse processo? Como é que você, coordenador, vai organizar com os seus professores essa parte? Então, assim, foi pensando nesse olhar, foi pensando nisso que eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho. Quando eu estava na sala de aula, há 8 anos eu estou na coordenação, mas são 20, quase 25 anos de magistério. Então, assim, quando eu estava na sala de aula, eu decorava minha sala de aula da maneira mais linda possível. Tinha que ser colorida, eu sempre levava aquele alfabeto lindo, feito, aquelas letras bonitas, apresentáveis. Então, assim, eu sempre fiz isso. A minha sala estava toda impecável, eu já sabia a lista dos nomes dos meus alunos, então eu já digitava o nome deles todos, então fazia aquela lista para colar do lado da lousa, ou até na própria lousa, aquele espaço da lousa ficava destinado para a lista dos alunos. Então, assim, eu já levava nessa primeira semana, eu já me organizava, eu já me preparava e levava tudo. Então, na semana do planejamento, eu já entrava na minha sala e deixava ela arrumada, prontinha. Colorida, linda, com o nome das crianças, números, né? Os números grandes colados já na parede. Eu me lembro de ter feito uma centopeia, que ela ia do 0 ao 100, acho que era do 1 ao 100, do 0 ao 100, uma coisa assim. E cada pedacinho da centopeia verdinha era um número, então tinha 100 pedacinhos da centopeia. E eu imprimi e colei ela todinha em cima da lousa na parede. Então ela começou de um lado da sala, ela foi acompanhando e terminou do outro lado da sala. Perfeito, para mim estava perfeito. E recepcionava meus alunos assim. Então era uma sala de alfabetização, então tudo bem. Mas e aí? O que você acha? Tava certo? Tava correto? Fiz bem? É assim? Tudo bem? Então, assim, é o que a gente vai conversar agora. Eu falhei, mas tudo bem, sem problema nenhum. Eu não sabia, nunca ninguém tinha me explicado, talvez eu também não tenha lido o suficiente para me inteirar da situação e falhei. Porque o meu ambiente alfabetizador não era o ambiente dos meus alunos, era meu. Só que eu já era alfabetizada, então não servia para mim mais. Eu precisava construir um ambiente alfabetizador para o meu aluno. E quando eu falo construir, não sou eu que vou fazer. O alfabeto lindo, o nome das crianças linda, perfeita, impresso, colorido, das meninas ainda tinha aquela coisa, fazia os meninos de uma cor, as meninas de outra, né? Ia colocando para eles saberem e tal. Às vezes a gente acha que se tiver tudo lindo, perfeito, tá bom, né? A sala tá linda, tá equipada, tô pronta para recepcionar os meus alunos. E aí, se o seu professor fez tudo isso, já tá pronto, já foi lá na 25 de março, esse ano não, porque não tá podendo comprar, né? Mas se ele já tem aquele alfabeto desbotado, velho, mas é aquele mesmo que fica lá na parede, tudo bem assim? Tudo tranquilo? Acha que tá tudo bem? Som.
Marca aí, registra aí, mais um ponto pra gente olhar, né? Mais uma coisa pra gente observar. Tá, mas se eu não posso levar o alfabeto pronto, colorido, bonito, se eu não posso fazer a letra dos nomes dos meus alunos, ou que seja colorida, né, de cores, ou tudo impresso, se eu não posso fazer tudo isso para facilitar, para ficar bonito, o que eu vou fazer para recepcionar meu aluno? Você vai deixar a sua sala pronta, com certeza, para receber e construir com seus alunos. Então, para o seu professor, né, que já está com tudo pronto, você vai observar, você vai conversar com o seu professor e verificar como ele faz e quais são as melhores dicas para fazer. Como é que a gente vai orientar, né, os nossos professores que estão chegando? A maioria dos professores, eles têm o material deles guardado, todo pronto. Às vezes eles guardam, às vezes eles criam, mas é criado por eles, pelos professores, como eu criava. Não é feito, não é criado pelo aluno. Então é feito pelo professor. Então a sala alfabetizadora não é do aluno, é do professor. Então são coisas que a gente tem que rever. Não é o professor que cria, ele vai construir. Quem vai criar e ajudar nessa construção é o professor com o aluno. Como que o aluno vai tomar posse do nome dele se o nome que está lá na parede não foi ele que fez, não foi ele que criou, não foi ele que escreveu, ele não sabe? Tem problema. Se ele fizer um desenho num papel e falar que é ele, as letrinhas do nome dele, esse nome dele vai ter que ser colado na parede. Você pode até deixar um espaço na frente do nome dele e depois, mais para frente, o aluno vai aprender a construir o nome dele e aí ele vai lá e vai colocar do lado o nome dele. Mas o primeiro momento, a lista de chamada é do aluno, não é sua. Então, você vai criar com o aluno. Você pode até dar um espaço, um papel, para que seja do mesmo tamanho, né? Que você vai demarcar o tamanho para caber todos na folha, às vezes você quer colocar. Então, sim, tudo bem. Aí você pode até dar o papel do tamanho, porque você sabe o espaço, como você vai fazer, não é de qualquer jeito também. Então, você vai organizar, sim. Cortar todos do mesmo tamanho, perfeito. Mas quem vai fazer é o aluno, tá? Então, essa lista por ordem alfabética, quem vai colocar é o aluno. Você vai fazer, você vai chamar. Por enquanto a gente vai falar, olha, agora nós vamos fazer. Ah, e a letra do alfabeto? E o alfabeto de parede? Aí nós temos assim, eu já vi na internet para 2021, tá, gente? Eu já vi. Então fiquem atentas aí. As letras do alfabeto, todas as letras lindas, coloridas, maravilhosas, cada uma com jeitinho, com boca, com olho, algumas com cabelinho, outras parecendo bichinho, tudo perfeito, mas não é para agora, não é para alfabetização. O alfabeto do primeiro ano, do segundo, não vou falar da alfabetização em si, tá? Que é do primeiro ao terceiro ano, mas o alfabeto da alfabetização são letras todas de caixa alta e simples, sem nada, sem traços diferentes, sem nenhuma boquinha, olhinho, carinho, que não faça parte do alfabeto, tá? Então essa parte de boca, de carinha, não entra no alfabeto, não agora. Você pode brincar depois que o aluno já conhecer a letra, tá? Não, a gente não tá falando que tem que mudar tudo a ferro e fogo, não. Só depois que ele conhecer a letra. Então, não é qualquer alfabeto que você vai fazer. Como que você vai construir o alfabeto? Você pode mostrar para eles vários papéis, várias coisas, vários registros com letras. E aí você pode apresentar as letras do alfabeto. Você pode ter o seu alfabeto lá na parede, sim. Outro erro que é muito ainda, né, vivenciado em salas de aula, e a gente está corrigindo essas falhas, esses erros, né, e espero em 2021 corrigir mais coisas ainda, tá? O alfabeto na parede em cima da lousa, ele só tá lá pro professor, não é pro aluno, porque o aluno não tem essa altura, esse olhar. Coisas pro aluno é na visão do olhinho dele, então ele sentado, onde é que ele enxerga o alfabeto?
Não é lá em cima da lousa, então tá errado isso. A partir do momento que ele tem que se movimentar todo para olhar lá em cima da lousa qual é a letra, ele já se perdeu quando ele voltou no caderno. Se o objetivo é ajudar, esse objetivo não está sendo alcançado. Então isso é uma coisa pra gente rever, tá? A letra do alfabeto é na altura do olho da criança, então a gente tem que rever isso. Outra coisa também que a gente tem que pensar, quando a gente vai fazer chamada, né? Geralmente o professor faz chamada lá já com o diário, né? Falando o nome do aluno, tal, marcando, tal. Mas a chamada da primeira semana, ela tem que ser lúdica, tá? Ela tem que ser brincadeira e aí você já vai começar a apresentar o nome das crianças, tá? Então, lembra que ele fez o desenho naquela folhinha, naquele papelzinho que você fez? Então, antes de você colar esse nome lá, deixa ele solto, faz ele num papel mais durinho, né? Deixa a criança fazer de um lado do jeitinho dela e do outro lado você pode até colar um adesivo, um outro nome, com o nome da criança. Quando você for fazer a chamada, espalha, senta em círculo, né? Pede pro seu professor aí fazer isso com as crianças. Quando eles forem fazer a chamada, senta em círculo. Todas as crianças no círculo e o professor espalha todos os nominhos deles no chão com aquele nome que a criança fez, tá? Com o desenho, com o gráfico, com o jeitinho que ela fez, com a escrita dela, do nome dela, virado para cima. E peça para que cada criança pegue o seu nome. Ele vai saber qual que é o dele. Com certeza ele vai saber. Foi ele que fez. É pertencimento dele o desenho, a escrita, o nome, a letra, a cor, o recurso que você utilizar, canetinha, giz de cera. Use recursos fortes, porque nesse primeiro momento a escrita deles, né, precisa de giz de cera maior, um lápis grosso, né, para que isso seja facilitado, para que isso seja melhor. Tá bom? E nesse círculo você pede para que cada um pega o seu. Então você vai saber que cada criança vai pegar o seu. Se faltou alguma criança, aquele nome vai ficar lá. Então aí você pode perguntar, né, de quem que eles acham que é o nome que estão lá, né? Então assim, a chamada dessa primeira semana não pode ser uma chamada sentada lá na mesa e já fazer essa chamada. Tem que ser uma chamada de um jeito, né, diferente. No momento você faz essa roda e assim, é uma coisa que tem que ter persistência, tá? Ela tem que ser todos os dias você tem que fazer a mesma coisa, tá? Então assim, a primeira semana você vai fazer chamada dinâmicas de brincadeira, diferenciadas. Então todos os dias você vai fazer uma chamada diferente. Então você pode fazer nessa primeira, não é uma semana que eles vão aprender, tá? Então nessa primeira semana você fez a chamada assim, pronto. Depois que você brincou com todas as letrinhas do nome deles, você pode começar sim a mudar. Agora sim, escrever novamente uma outra, tá? Ou na parte de trás dessa. Uma dica que sai bem barato, gente, pra gente aprender a brincar um pouquinho com as crianças e economizar também, e ao mesmo tempo você ter o material utilizável, é você comprar essas fitas transparentes, né, grossas, tá? Ou contact, né, que é uma coisa assim mais cara, mas aí vai de você. Então assim, você poderia encapar um pedaço de papelão, uma caixa, uma tampa, quando você compra camisa que às vezes vem aquele papel duro no meio, então encapar com um papel daquele, tá? E com papel contact ou com essa fita. Depois você recorta as tiras, ou já recorta essas tiras antes, aí vai com você, com o contato seria melhor recortar depois. E plastifica essa fita. E aí você escreve o nome da criança com canetão. Tá? Então você mesma vai escrever de um lado o nome dela com canetão, né? Desse lado que você vai encapar dos dois lados. E você pode pedir para que a criança escreva usando o canetão o nome dela. Porque isso vai poder ser apagado, você vai poder utilizar até eles aprenderem a escrever o nome corretamente. Então, fez hoje, fez depois, você apaga, você entende? Só passar um paninho, você apaga, então de boa, eles vão conseguir aprender, ok? Essas são algumas dicas sobre o ambiente alfabetizador. Teremos um segundo vídeo sobre esse mesmo assunto, tá bom? Sobre esse mesmo tema.